Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Está começando o nosso programa neste dia. E aí, pastor? Um programa que vai trazer para toda a população de Bragança e região muita curiosidade, muita informação, muita palavra de Deus. Este programa é voltado para todo o povo de Deus. E você que está ligado nessa programação, neste dia, olha, por favor, ligue para o seu pastor, ligue para o seu pastor da sua igreja, para que ele possa assistir a nossa programação. Hoje o programa está especial. Esse programa vai dar o que falar na cidade de Bragança Paulista. E como um programa de entrevista, né, nós temos aqui 3 pastores comigo, eu, pastor André, da Igreja Tabernáculo de Jesus. Está comigo aqui o nosso pastor Betão, pastor Francisco e também o nosso pastor Jonabi. É isso aí, queridos. Nós estamos felizes por estar nesse momento aqui compartilhando juntamente essa programação inovadora aqui na Altiora, onde nós temos a liberdade de estar falando a respeito do reino de Deus e compartilhando coisas especiais, não só para o mundo evangélico, mas para toda a população como geral, como cristão, né? Aquele que vem para somar no reino de Deus, e a gente está aqui para fazer o melhor. Nós estamos gratos a Deus por essa oportunidade e por esse tempo abençoador para a glória de Deus. Pastor Francisco está conosco também, pastor Francisco. É uma alegria, né, participar desse programa, e aí, pastor, junto com nossos companheiros aqui, né, pastor André, pastor Betão, pastor João Alves. É uma honra fazer parte desse primeiro programa, não só para nós, mas para todo o povo bragantino. Então, não saia daí não, que nós vai ter muita coisa que vai acontecer aqui. Hoje é um programa especial, especificamente para o povo de Deus, e nós vamos falar de muitas coisas boas, em nome de Jesus. Pastor Jonabi, é um prazer tê-lo aqui também. Prazer é todo meu. Desejo saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus em primeiro lugar, e essa grande oportunidade, esse privilégio de estarmos reunidos aqui. Eu pertenço à Igreja Apostólica Shalom La Rema, ali no bairro do São Miguel, na cidade de Bragança Paulista. E com certeza hoje, nessa atualidade, nessa realidade que estamos vivendo no mundo de hoje, há muitas indagações no seu coração, no coração daquele que está hoje, não somente nesse segmento, mas fora desse segmento também. Então, eu quero aqui agradecer esta oportunidade de estar aqui com o pastor André, com o pastor Betão, com o pastor Francisco, né, juntamente para desenvolver e desenrolar esse tema que será debatido neste programa. E aí, pastor? Olha, esse programa, ele tem o objetivo de também edificar a cidade de Bragança Paulista, as famílias, as igrejas. Como você está vendo, são vários pastores que estão conosco aqui nesse dia, e também para trazer, levar até a tua vida, querido amigo, querido telespectador, né, uma visão também da palavra de Deus e também do que nós vivenciamos aqui nessa cidade. Esse programa, e aí, pastor, hoje ele traz esse tema: pode um pastor concorrer a um cargo público? Sim ou não? E aí, pastor? É bem verdade que essa pergunta é uma pergunta que faz calar os nossos corações como ministros do Evangelho, pastores,
E é uma pergunta, e aí, pastor, no entanto, nesse momento interessante de estarmos falando e compartilhando com todos que estão nos assistindo, porque é um tempo em que nós vamos entender a importância do ministério, do legado do ministério, como também a importância de poder exercer influência na política ou na sociedade, onde nós podemos estar compartilhando com todos. Por isso que é importante esse tempo e essa pergunta, para que nós possamos estar recebendo também apoio, de forma que outros pastores também tenham a mesma visão, né, pastor Francisco? E aí, pastor Francisco? E aí, pastor? Pastor Betão, nós estamos vivendo uma época, e é necessário e preciso que o povo de Deus venha se mover. E nada melhor um programa como esse aí, pastor, para nós debatê-la a respeito da nossa atual conjuntura no nosso país, na nossa cidade, principalmente, né? Então, com certeza, nós podemos e devemos colocar pessoas que, né, já que o tema é este, e se nós levar para o lado bíblico, né, evangélico, né, porque é onde há muitas questões a respeito disso, né, se um pastor pode ou não pode, o povo de Deus pode ou não pode. Nós podemos, pastores, com certeza. Como assim? Nós podemos, porque a própria Bíblia nos garante esses direitos, e nós devemos fazer, ou seja, usar daquele direito, o qual o próprio Deus nos constituiu, para pastorear e também, se necessário, por que não? Por que não, pastor? E aí, pastor? Por que não? E aí, pastor Jonabi, qual é a sua opinião? O pastor Betão, o pastor Francisco, né? Eles foram muitos gentlemen nas suas palavras, não é verdade? Sim ou não? Pode ou não pode? Vamos sacudir aí o tapete, aí vamos sacudir aí nessa poeira, porque há muitos anos se vem se falado que não pode, não é de Deus, né? Este tema é um tema altamente comentado em nossas igrejas. E aí, pastor Jonabi, pode ou não pode? Na realidade, eu vejo assim. Quero usar um tema que está na bandeira do próprio país, Brasil: ordem e progresso. Deus, quando fez os céus e a terra e todas as coisas que ele fez de uma maneira ordeira, né? E a cada dia ele foi criando a sua própria feitura. E é interessante olhar para isso, porque Deus poderia administrar muito bem a face da terra, não é isso? Porque Deus não precisaria de nenhum ser humano para realizar isso. Ninguém melhor do que ele para realizar isso. Só que ele olha para o jardim do Éden, depois de feito, não é isso? Executada a sua obra, não é isso? E viu que faltava algo, né? E ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, não é isso? E colocou o homem para dominar ali naquele jardim, para administrar o jardim, para ser um administrador, quer dizer. Então, a primeira face ali da terra que é criada, é colocado o homem, né, como administrador, né, da parte de Deus, né, para administrar as coisas, como um mordomo de Deus, cuidando das coisas que Deus criou. Mas eu quero levantar essa questão aqui, que o Senhor Deus, ele reinava sobre o povo de Israel. O Senhor Deus, ele reinava sobre todas as coisas. E o povo de Israel foi quem pediu um rei. E agora, pastores, no próximo bloco, eles vão responder isso daqui, se realmente é de Deus ou não, porque o povo pediu um rei. Daqui a pouquinho você vai ouvir cada pastor aqui com este argumento. E aí, pastor, pode um pastor evangélico assumir um cargo público? E você em casa, pode ou não pode? E aí, pastor? Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Voltamos
no nosso programa. E aí, pastor, e com o tema, pode um pastor evangélico assumir um cargo público? Um cargo executivo, como prefeito de uma cidade, ou como legislativo, vereador de uma cidade. E nós estamos aqui, pastor Betão, pastor Francisco, pastor Jonabe. É um prazer também recebê-los aqui. E depois vocês vão mandar um oi para a esposa, um oi para os filhos da sua casa. Mas a pergunta que nós paramos foi a seguinte: em 1 Samuel, o povo pede um rei ao sacerdote. E aí? E agora, pastor Betão? Como fica essa? Porque Deus, ele reinava sobre todo Israel. E o povo pediu um rei. Não, nós queremos um rei que venha reinar sobre nós, como o povo do Egito. E aí, pastor Betão? É importante salientar, pastores, que a palavra de Deus é o que nos guia, é o que nos dá o norte, é o que nos mostra a verdade daquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando nós falamos a respeito de 1 Samuel, nós estamos falando de um povo já acostumado a ter uma liderança política. Esse povo de Israel, nesse momento histórico em que Deus vai permitir, através da pessoa do profeta Samuel, uma liderança política que não fosse só espiritual, mas também política, ele agora permite essa chamada desse povo. Mas permite de que maneira? De maneira que esse alguém também pudesse estar focado na vida espiritual do povo, para que não houvesse os mesmos problemas que existiam com os outros povos. Né? Porque Israel só pediu uma liderança porque eles assistiam os outros povos tendo também uma liderança política, no caso, o rei. Agora, quando nós falamos a respeito, trazendo para os pastores, ou para um homem de Deus, que deve se candidatar, ou que deve se eleger para cargos públicos, é importante também salientar, André, o seguinte, que Deus, ele vai permitir, com a sua vontade permissiva, que você tome decisões a respeito da sua vida política, como também Saul tomou a decisão. Não é? Mas ele se enroscou, se enrolou, vamos colocar assim, na questão espiritual. Eu acho que o ponto do debate aqui, a pergunta e aí, pastor, do nosso programa aqui, é exatamente essa. Eu acho que dividir o espiritual com o material, que seria o político, que é o ponto em que nós devemos salientar nessa hora, porque eu quero acreditar, acredito que Deus quer nos levantar, mas nós é que precisamos decidir se vamos ou não vamos. Essa é a questão que para mim é mais primordial, e aí eu digo para vocês, né? E aí, pastor? Pastor Francisco, qual é a sua visão neste tema da palavra de Deus? Eu vou melhorar esse debate, viu, pastor André? Por que eu vou melhorar? Eu vou deixar até Saúl de lado e vou trazer aqui agora para a mesa desse debate o apóstolo Paulo, né? Que Deus trouxe ele lá e colocou. Olha como é que é a coisa. Porque nós estamos aqui, às vezes, mas é Velho Testamento. Eu vou trazer o Novo, pastores, para vocês entenderem. O apóstolo Paulo, Deus traz ele de lá, um homem muito violento, mas Deus traz ele de lá para governar e anunciar. Ou seja, pregar o Evangelho para os gentios. Ou seja, para governá-la. Se nós entrarmos no contexto bíblico, você vai encontrar que Paulo, como é que eu posso trazer isso para cá, para vocês entenderem melhor? É um vereador hoje, na Câmara de Vereador, por exemplo, pastores. Na atual conjuntura do nosso país, por exemplo, Deus traz o homem de lá, coloca para levar diante do gentio para governá-la, porque ele estava no governo, tanto no espiritual como no material. Ou seja, ele poderia ser um governador, poderia ser um vereador e conduzir aquele povo, e foi o que ele fez, e fez muito bem. Então, nós, pastores, para responder o nosso pastor amado André aqui, eu posso, como o pastor pode, o pastor Betão pode, o pastor Renato pode, se candidatar não só como vereador, mas como prefeito, governador, deputado, federais, estaduais, senadores, sim. Como nós temos muitos aí no Brasil, sim, né? Com certeza. E isso, irmão, é base bíblica. Só que o povo,
não estão enxergando isso. E nós precisamos, pastores, de homens de Deus, que venham dirigir, que quando Deus constituiu o apóstolo Paulo para dirigir aquele povo gentil, como foi enviado, por exemplo, para Roma para dirigir aquele povo, não era nem como espiritual, porque ele estava indo, não conhecia aquele povo. Ia governar sobre ele, e governou. Então, Deus não disse que teria que ser, o pastor não pode, o bispo não pode, o diácono não pode. Não, meu irmão. Nós estamos aqui para acrescentar. E principalmente porque nós vamos trazer, além de nós podemos, no nome de Jesus, nós vamos trazer a liderança de Jesus, porque nós vamos estar na direção de Deus e na direção da... Porque ambos, pastor André, para quem não sabe, pastores, se eu estiver errado, me corrija, por favor, tem que andar juntos. Tem que andar junto. Ou seja, o espiritual, e não sei se eu vou colocar certo, depois você me corrija, e o material, ou seja política, seja espiritual, ambos têm que andar juntos. Para quê? Para que tudo venha ser andado segundo a direção de Deus. E tudo irá ser maravilhoso na direção do homem de Deus. Glória a Deus. Pastor Jonabi, acho que eu vou colocar ele no fogo agora, hein? Mas esta questão vai além do que nós estamos debatendo aqui, porque essa questão, se pode ou não pode, pastor Jonabi, eu sempre ouvi o seguinte, e você também de casa aí, eu aposto que você também ouviu, a política não é de Deus, esse negócio não é de Deus, não foi Deus quem formou a política. Daqui a pouquinho o senhor vai responder esta pergunta, pastor Jonabi, e você em casa fica ligado na nossa programação. E aí, pastor, olha, você já ligou para o seu pastor? Pede para ele, corre lá para ele assistir a nossa programação. E aí, pastor? Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Voltamos aqui com a nossa programação. E aí, pastor, como nós estamos debatendo, pode um pastor concorrer a algum cargo público? Na nossa pergunta, pastor Jonabi, eu sempre ouvi esta frase para a minha vida: política não é de Deus. Qual é a sua opinião, pastor Jonabi? Devemos tomar cuidado com tudo que o ser humano faz atualmente, ele conduz ao diabo, né? Fala que é do diabo, não é isso? Quer dizer, mas a Bíblia fala lá no Salmo 24 que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e tudo aquilo que nela existe. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. E Romanos, capítulo número 13, fala que toda a autoridade é constituída por Deus. Né? Fala que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então, quer dizer, se Deus constituiu como autoridade, não é isso? Um juiz, que é um magistrado nesta cidade, um prefeito da cidade e outras autoridades, não é isso? Para colocar ordem sobre a face da terra, para que houvesse ordem, para que houvesse ordem no dia a dia, no cotidiano. Quer dizer, se Deus fez isso, quem somos nós, seres humanos, nesse sentido, para contrariarmos a palavra de Deus? Agora, existia uma época na humanidade que todo o cristianismo em geral era contra a política, não é isso? Mas se hoje nós não temos hoje uma bancada evangélica no Brasil atuante, no Congresso, muitas tragédias teriam acontecido, mas por causa desses cristãos que se levantaram da parte de Deus para a defesa, não somente da ordem diária, mas também da palavra de Deus, não é isso? Para que ela viesse prevalecer, dentro da verdade diária da vida. O que seria de nós, pastor André? Pastor Jonabi, então,
Isso foi uma mentira colocada por Satanás dentro da igreja. Não é verdade, pastor Betão? Porque a palavra do Senhor Deus diz que no Salmo 133, 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Entendeu? Pastor André, eu vou mais além. No livro de Mateus, no capítulo 22, verso 29, aonde Jesus, instruindo o seu povo, ele disse: na verdade, eu vos digo que errais por falta de conhecimento. Por causa disso que o povo de Deus muitas vezes tem perecido. Por causa desse tipo de coisa, a ignorância do ser humano, em vez de deixar que Deus o conduza e faça o que ele quer fazer, usando o seu povo para reinar. Porque primeiro, Deus disse que o melhor dessa terra é para quem? Então, o melhor presidente tem que ser do povo de Deus, o melhor governo tem que ser do povo de Deus, o melhor deputado tem que ser do povo de Deus, os melhores senadores tem que ser do povo de Deus. Então, como é que eu posso contradizer aquilo, pastor Betão, que o próprio Deus deixou escrito na sua palavra? É bem verdade, pastor Francisco, que nós temos aqui a autonomia de decisão. Deus deu a nós a oportunidade de escolher. Voltando ao ponto de Samuel, ou Sim. do apóstolo Paulo, tudo uma escolha. Né? Paulo escolhe deixar o Senado fazer sua obra, mas Deus lhe honra de todas as formas, tanto na obra de Deus, ele também é um grande conselheiro e também um grande influenciador político, né? Porque ele recomenda, inclusive, aquilo que Jonabe acabou de dizer, pastor Jonabe, de olhar para as autoridades como constituídas por Deus. Exatamente. Então, eu penso, na minha visão, pastor André, que quando nós trazemos a política para dentro da igreja, ela não é do diabo. Porque nós temos a posição, a decisão a ser tomada. Então, se não há candidato, se não há quem se coloque à disposição para isso, não há como se escolher. Quem escolheu Saul foi o povo. Deus só assimilou aquilo que o povo gostaria de ter. Então, na verdade, nós temos aqui o ponto dessa pergunta, e aí, pastor, que é o nosso programa aqui. Eu acho que quando você tem a oportunidade de escolher, e aí, pastor André, é que eu quero voltar a palavra ao senhor. Veja bem, a quem escolher nos nossos dias, na nossa cidade, na nossa região? É aí que fica a pergunta para o senhor. E aí, pastor? Glória a Deus. Você não me complica não, pastor Betão. Porque se a Bíblia diz que eu tenho que realmente honrar tanto a Deus e também como os nossos governantes, eu não tenho que me omitir na hora do voto. Eu não posso anular o meu voto. Ei, você, povo de Deus, povo amado, povo abençoado, quando você chegar lá na urna, não anule o seu voto. Deus levantou homens nessa cidade, pastores nessa cidade, com autoridade, homens de Deus, para que você também possa estar colocando ele lá no legislativo, para também que nós, pastores, todo o povo de Deus, a família cristã de Bragança, viva uma vida quieta e sossegada. Voltando aqui para o nossa região bragantina, nós vemos aqui toda ela, né, fazendo composição, fazendo chapas, fazendo união, mas a maior união que Bragança pode ter é a união do povo de Deus, né, pastor Francisco? E quem está me ouvindo aí, ó, escuta bem aí que eu vou dizer para você, mas quem nos garante é a palavra de Deus, pastores. Era para nós termos, nesta cidade, uma grande bancada. Todas as igrejas reunidas e dizer, é o pastor André que vai ser o nosso prefeito da cidade. É o pastor André que vai ser o nosso vereador. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Agora, por que não acontece isso? Porque alguns irmãos, por falta de conhecimento e sabedoria, pastores, não sabem escolher. Ou seja, quanta denominação nós temos em Bragança, que era para estar todas unidas. Nós temos, não pastor Francisco. Não importa qual é a placa da igreja, pastor. Nós temos, pastor Francisco. O reino de Deus é a união, pode falar, pastor. Aqui na cidade de Bragança Paulista, de 32 mil a 35 mil evangélicos na cidade de Bragança Paulista. Isso, entendeu? Eleitores. Eleitores. Agora, presta atenção junto comigo, e vocês, pastores, que estão aqui, que já estão quase chegando no final do programa, então presta atenção, e você que está do outro lado aí, presta bem atenção. Ó,
Chegou a hora de nós escolhermos. Escolha. E é uma covardia, pastor, eu ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, e dizer, eu vou anular nosso voto. Irmão, isso é negligência ao reino de Deus. Nós temos que honrar o nosso voto. Entendeu? Honrar não somente o nosso voto, como toda a igreja de Deus. De Deus. Como o povo de Deus. E também honrar os homens de Deus. O que entendeu? Você quer dizer, pastor, sobre isso, pastor? Jonabi. Na verdade, que o povo de Deus, ele tem uma atitude, né, a ser tomada no meio dessa situação. Né, se levantar, né, se unir, não é isso? Para que isso aconteça nos dias atuais, nos dias odiernos, o que não houve no passado. Tem que haver agora. Então você está sendo despertado, né, por meio deste debate. E aí, pastor, a se despertar, né, e a se unir para a glória do reino de Deus e para a boa ordem na face da terra. A nossa programação, infelizmente, está chegando ao final. E você, aí de casa, meu muito obrigado. Você que está assistiu a nossa programação. Essa programação vai ser semanal e você não pode perder mais este programa. E aí, pastor, eu quero agradecer a pessoa do pastor Betão. Pastor Betão, as suas considerações finais aqui para nós encerrarmos essa programação. Depois o pastor Francisco, o pastor Jonabi. Agradecendo a oportunidade, eu quero deixar o convite a todos. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Rede Profética, estamos na Rua Santa Cruz, né, 1227. Que Deus abençoe a todos. A nossa consideração é escolha para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Foi um prazer e honra participar desse programa, viu, pastor André? Eu espero ser convidado para mais debate em nome de Jesus. Eu sou da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, a Nova Jerusalém, que está localizada ali na Avenida Antônio Pierotti, número 900, no Jardim Águas Claras. Que Deus abençoe a todos e até a próxima em nome de Jesus. Pastor Jonabi. Também quero agradecer nessa tarde. Pertencemos à Igreja Apostólica Shalom La Rema, Rua Sebastião Bueno de Moraes, número 95, no bairro do São Miguel. Nossa presidente ali atual é Bispa Fabiana, para a glória de Deus. Você também é nosso convidado especial em nome de Jesus. E um beijo no coração de todo o povo de Deus. Muito obrigado e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima com o programa E aí, pastor? Igreja Pentecostal Escudo da Fé. O amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30. E aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé. O amor de Deus está aqui.